Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de Química, aula do primeiro ano, para o primeiro ano, primeira série do ensino médio. Vamos falar de reações e equações químicas. As reações químicas, elas são processos que formam novas substâncias. Um exemplo mais clássico que nós temos de reação química é a combustão, ou seja, o fogo. Alguma coisa pegando fogo ali, alguma coisa queimando, ali está havendo uma reação química. Já falamos de reações químicas já no canal, aqui nas nossas aulas. E as equações químicas, uma equação química, ela serve para representar uma reação química. Como é que a gente representa uma reação química? Por meio das equações químicas. A equação química, as equações químicas servem para representar as reações. E aqui nós temos um exemplo de uma reação química. Em uma reação química nós vamos ter esse diagrama aqui, ó, onde temos aqui uma seta, né? Antes das setas, nós dizemos que tem os reagentes e depois da seta nós dizemos que tem os produtos, ou seja, aquilo que é formado. Então, do lado de cá ficam os reagentes que vão reagir, vão se misturar para formar o produto. Então, em uma reação química tem os reagentes e os produtos. E nós podemos ver aqui outros elementos, ó. Reagente, lado de cá, produto, lado de lá. A seta indicando para onde a reação está correndo, beleza? Aí nós temos aqui, ó, entre parênteses, esses símbolozinhos, essas letrazinhas aí, elas servem para indicar o estado de agregação das substâncias que estão reagindo e das substâncias que estão sendo formadas. Por exemplo, ó, o G é gasoso e a A líquido. É a primeira letra do estado físico, do estado de agregação da substância. Nós temos alguns números que ficam na frente. Quando não aparecer nenhum, quando você não observar, ou tiver ausência de número, é porque ali tem o 1, está subentendido que tem o 1. O 1 não é preciso colocar. Esses aqui, ó, esses números que ficam aqui na frente de cada substância, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Vou escrever aqui, coeficientes é isso aqui, ó. Coeficientes estequiométricos. Quem são os coeficientes estequiométricos? São os números que ficam antes de cada substância. São chamados de coeficientes estequiométricos. Quando não aparece é porque tem o 1. Esses númerozinhos aqui, ó, que fica na parte de baixo de cada elemento químico, eles são os índices. Para que eles servem? Para dizer quantos átomos daquele elemento está representado naquela substância. Então, ó, significa que tem 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. Quando quando não aparecer o númerozinho, significa que tem apenas um átomo. O número de baixo chama-se índice. É o índice. Os coeficientes estequiométricos dizem a quantidade de substância que está reagindo, a quantidade de mol. Nós vamos ver isso, mas para o início vamos dizer assim a quantidade das substâncias que estão reagindo. Então, os índices, eles dizem a quantidade de átomos que estão presentes naquela substância, ou seja, na fórmula daquela substância. Nós vamos ver essas coisas ainda com mais detalhe. Então, tudo bem. Nós temos aqui, ó, outro exemplo de reação química
Nesse caso aqui nós temos essa substância aqui, ó, que é o carbonato de cálcio, que formou essas duas outras substâncias. Aqui nós temos, tem coeficiente estequiométrico nesta equação. Você olha aqui de cara assim, você não vê, né? Mas como foi dito, quando você não olhar os números, os coeficientes estequiométricos, significa que ali tem o coeficiente estequiométrico, ou os coeficientes estequiométricos, nesse caso aqui é 1 para cada uma dessas substâncias. E aqui nós temos os índices, aqui ó, como se tivesse aqui e assim por diante. Então, quando não aparecer índice, quando você não olhar o valor do índice e nem do coeficiente, vai ser 1. E nós temos uma diferença desta reação aqui para essa daqui, ó. Quando nós olhamos aqui, nós observamos que tem H2 reagindo com O2, ou seja, do lado de cá, nos reagentes, tem duas substâncias reagindo para formar uma substância. Olha, duas substâncias reagem e formam uma substância. É uma reação de síntese, ou seja, está havendo uma sintetização de uma substância ali. Chama-se reação de síntese. Duas substâncias reagiram e formaram uma. Nesse caso aqui, reação de síntese. Houve uma reação de síntese. Ela é classificada como reação de síntese. Neste caso aqui, ó, nós temos só uma substância dando origem a duas. Quando tiver este caso aqui, a duas ou mais, dizemos que é uma reação de decomposição. Houve uma decomposição da substância. Era uma substância, ela se decompôs, na outra linguagem, uma linguagem mais do nosso dia a dia, ela se desfez em outras substâncias diferentes. Então, uma substância gera mais de uma substância, reação de decomposição. Mais de uma substância reage e forma apenas uma, reação de síntese. E nós temos aqui outra equação química representando outra reação química, que no nosso caso aqui nós temos CH4 reagindo com O2 para formar CO2 mais H2O. H2O nós já sabemos, né? É água. Então aqui ó, nós estamos os estados de agregação de cada um deles, ó. É gasoso e a água formada é no estado de vapor, porque existe uma diferença entre vapor e gás. Esse aqui, ó, o Szinho ele é sólido, esse daqui é sólido e esse aqui ele é gasoso. Então, estado de agregação, índice, coeficiente estequiométrico de cada uma das reações que aqui estão representados por essas equações. Então, quando você olhar uma reação como essa daqui, ó, essa daqui é uma reação de combustão. Combustão significa queima. Então, neste caso aqui, está queimando alguma coisa. Então, é uma reação de combustão. O que caracteriza uma reação de combustão? É a presença do oxigênio aqui, ó. Porque para haver combustão tem que ter oxigênio. É a presença do oxigênio e a liberação de gás carbônico, CO2 e água. Liberou CO2 e água, na presença de oxigênio, ali houve uma combustão. Todo combustível fóssil, quando ele reage com oxigênio, ou seja, quando ele queima, ele vai liberar gás carbônico e água, ou seja, combustível orgânico, uma substância orgânica, reagiu com oxigênio, no caso da presença de calor, vai liberar gás carbônico e água, ou seja, vai ser uma combustão. E a característica de uma reação de combustão é essa daqui, ó. Reagiu com oxigênio, liberou CO2 e H2O. É uma reação de combustão. É fácil identificar uma reação de síntese,
É fácil identificar uma reação de decomposição e é fácil também identificar uma reação de combustão. Então o que nós tínhamos para hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido aí o que é uma reação química, os elementos presentes na reação química, algum tipo aí de característica, como elas digamos assim, se classificam, né? Decomposição, síntese, existem outros, isso aqui é só para a gente ter uma noção básica que ainda vai ser aprofundada. Os coeficientes estequiométricos, os índices e é isso. Então se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.